Esta conferência Temos será solicito gravada a agora. comissão do plenário leitura das atas das sessões anteriores. Bom Ata dia da a todos. Raquel, 14ª. Roberto, Cleide, Gustavo, Anselmo, Fernando. Começar, Adriana, pode começar. Ata da 14ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 19 dias do mês de maio... Adriana, não estamos escutando. Adriana, não está ouvindo. Ata da 14ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado... Não está ouvindo, Adriana, não está saindo o som. Presidente, me perdoe a interferência, eu estou ouvindo bem, viu, a doutora Fernando Adriana? Também não está. Não, eu estou ouvindo bem. Eu também estou ouvindo, presidente. Estamos ouvindo, presidente. Estamos ouvindo bem. Ata da 14ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 19 dias do mês de maio do ano de... Estou pedindo o Alberto para entrar aí. Peraí, um minutinho. Alberto, ô Luiz, não está saindo o som de ninguém, cara. Presidente, o meu som está bom, viu? Verifique o seu equipamento. O meu? Eu saio desse? O meu também está, presidente. Eu saí desse sistema? Então, vou ter que sair desse negócio, tá? Okay. Guarda um minutinho, gente. Guarda um minutinho. Eu acho que o defeito é meu aqui. Espera aí, guarda um minutinho. Não está saindo. Agora foi. Vai ficar mais ativo, é isso? Agora. Agora parece que está saindo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, presidente. Estamos ouvindo. Estamos. Obrigado. Ouvindo bem, presidente. Tranquilo. Bom dia a todos. Desculpa aí a falha técnica, foi eu que entrei por outro sistema. Adriana, faça a leitura das aplicações anteriores. Ata da 14ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2020, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reunidos os senhores conselheiros, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, foi lida e aprovada a resolução normativa número 04, da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Ao tempo que foi lida
a proposta de resolução normativa da relatoria do senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, palavra, quem quisesse fazer uso, passou para a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 5085-2010, retirado de pauta. TC 5160-2015, retirado. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 7765-2017, aprovado o acordo 36. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 14.237-2016, consulta, aprovado acordo 37. Para relatar, o excelentíssimo senhor presidente passou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. De acordo. Conselheira Selmo. De acordo, excelência. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Alberto. Está desligado, Alberto. Alberto, está desligado. Desculpe. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Adriana, tem mais alguma ata? Tem. Ata da 15ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 26 dias do mês de 2020, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reunidos os senhores conselheiros, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, onde a coordenação do plenário solicitou a dispensa da leitura por motivo de ausência da taquígrafa, devido a problemas de saúde, sendo afastada de suas funções laborais, dificultando assim a elaboração da referida ata. Na hora do expediente, foram lidas, em primeira leitura, 2 minutas, ambas da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Sendo a primeira uma resolução normativa e a segunda uma instrução normativa. Ao tempo que foi colocada na votação a proposta da resolução normativa da relatoria do senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, acompanhado com uma adequação feita pelo senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante na redação da referida instrução normativa, na redação da referida resolução normativa, ficando adiada a votação para a próxima sessão. O excelentíssimo senhor presidente passou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 14.003/2015, retirado de pauta. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 14.06/2017, consulta aprovada, acordo 38. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 9296/2015, recurso de reconsideração, aprovado, acordo 39. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando para a próxima no horário regimental. Então, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheira Selmo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Tem mais alguma ata, Adriana? Não, só são Então, essas. por gentileza, leia o ato normativo e a alteração de resolução, por gentileza, em segunda leitura.
Instrução normativa. Dispõe sobre a remessa, o processamento e a tramitação por meio eletrônico de informações e documentos necessários ao exame da legalidade de atos de admissão de pessoal ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para fins de registro. A relatoria do excelentíssimo senhor presidente, lida em segunda leitura. Resolução normativa. Altera o artigo 5º da Resolução Normativa número 02/2019, de 14 de maio de 2019, que dispõe acerca dos procedimentos de emissão do alerta previsto no artigo 59, parágrafo 1º da LRF, da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, lida em segunda leitura. Obrigado. Então, vamos colocar hoje, todo mundo recebeu a finalização do texto das alterações solicitada, colocado pelo conselheiro Rodrigo. Então, eu queria colocar em votação a referida resolução. E começando pela conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, Pois não, conselheira Selma. essa minuta ela foi enviada quando? Conselheiro Rodrigo, conselheiro Fernando, por favor. Presidente, ficou disponibilizado, eu não sei exatamente qual foi o canal que foi, que eu estou realmente aqui nesse processo de home office, mas eu acho que foi disponibilizado, sim. Não sei exatamente os detalhamentos, senhor presidente. Vossa Excelência não recebeu, não, conselheira? Excelência, a não ser que tenha acontecido alguma falha minha na verificação do que passado, ter olhado e não visto, mas eu aqui vou me arriscar a informar que eu não recebi um texto escrito, um texto onde eu pudesse verificar e fazer as devidas pesquisas e talvez formar um novo juízo de valor a respeito. Senhor presidente. Na verdade, assim, se algum conselheiro recebeu, aparentemente, além do conselheiro Rodrigo, que fez as interpretações deles e sugestões, que acuse que recebeu e até informe o canal em que recebeu, para que eu possa dar uma pesquisada aqui e saber se eu tive acesso e eu que não verifiquei. Senhor presidente. Senhor presidente. Pode falar. Todavia, eu gostaria de fazer o esclarecimento que no debate da semana passada, quando o conselheiro Rodrigo fazia as considerações, o conselheiro Anselmo veio a reafirmar a sua convicção de votar contra o projeto. Eu tenho a impressão, senhor presidente, que, em função disso, aqui não deve ter sido encaminhado para o conselheiro Anselmo. Pode ter sido o motivo de não ter sido encaminhado para o conselheiro Anselmo, porque no debate que foram estabelecido, foram travado na semana passada, ele reafirmou que não mudaria sua posição e permaneceria votando contra o projeto, senhor presidente. Deixe-me fazer só essa observação. Senhor presidente. Pois não. Não é bem isso o que o conselheiro Fernando está falando. Eu votei daquela forma por entender que o texto era aquele, que mesmo com as sugestões do conselheiro Rodrigo, eu não teria como mudar meu entendimento por não ter um texto escrito, por não saber o que eu estaria votando, assim como qualquer outro conselheiro que não recebeu, não saber o que está votando, porque não tem um texto em que a gente foi previamente informado para que a gente formasse um juízo de valor. Se evidentemente, o cerne não mudou do que era na primeira escrita, de qualquer forma, por uma questão de transparência, tendo em vista o que hoje acontece na administração pública, no mundo dos julgadores, todos terem acesso
ao texto. Se o texto não foi enviado, algum problema há. Eu não estou entendendo. Hoje abraçamos a transparência, o acesso como diretriz maior e aparentemente estamos a votar algo que não sabemos o que estamos votando, um texto escrito para que nós nos manifestemos, e eu posso, inclusive, aqui corroborar o meu voto, que com a atual redação eu mantenho ou não o voto. Foi nesse sentido que eu fiz uma antecipação de voto. E, claro, evidentemente, se não estivesse presente na sessão. Mas se isso não foi encaminhado, que seja restabelecida aí a possibilidade de termos acesso e de nos pronunciarmos sabendo que existe algo concreto registrado para daqui a pouco não votarmos uma coisa e ser publicada a outra, Excelência. É um risco, é temerário demais isso. Eu queria só saber, conselheiro Alberto, você recebeu o novo texto? Eu recebi, mas é porque eu recebi antes. O que o conselheiro Anselmo está falando foi que ele solicitou esse texto. Eu entendi. Mas eu recebi. Você recebeu o Rodrigo. O Rodrigo recebeu também já compilado, Rodrigo? Tá desligado, Rodrigo. Presidente, eu confesso que eu não verifiquei. Como eu encaminhei o compilado com as sugestões para o conselheiro Fernando, mas é fácil de verificar aqui, rapidamente eu posso acessar minha VPN. A conselheira Maria Cleide recebeu as alterações? Eu recebi, presidente, do conselheiro Fernando. Agora, justamente essa compilação que eu estou aqui na dúvida, mas eu tenho em mãos uma que foi no dia 25, conselheiro Fernando. Você se recorda bem? Essa que eu estou com ela. Vocês receberam, mas através de que canal? Foi e-mail? Foi do Zap? Eu recebi o WhatsApp. Fernando, verifica com a assessoria do telefone. Qual foi o canal que ele colocou para ver se foi do conselheiro Anselmo também? Verifica aí, por gentileza. O canal que foram para os outros conselheiros, se foi para o conselheiro Anselmo. Está desligado o seu microfone. Presidente, eu estou distante da minha assessoria, eu estou no interior, aqui, em função dessa pandemia, eu precisaria ter algum tempo para contactar com o pessoal e verificar qual foi o canal que foi encaminhado, presidente. Então, tudo bem. Vamos começar. Vamos ver as relatorias. Enquanto isso, o Fernando tenta falar por telefone, o pessoal pode estar assistindo aí, a assessoria deve estar assistindo para passar a informação, e deixamos esse item para o final para ver que posição nós vamos tomar. Então, está facultada a palavra a senhora conselheira e os senhores conselheiros e o nosso representante do Ministério Público. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Anselmo. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se essas inovações tecnológicas, esses sistemas, toda a carga de instrumental que aparentemente já está valendo desde 1º de junho, se não me falha a memória, eu queria saber se isso é fruto daquela parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Sim, parte do programa e as empresas que, desde a gestão passada, já tinham sido contratadas, que estão trabalhando toda essa parte de informatização. É um conjunto de projetos, e eu não entendo muito explicar tecnicamente como é que é essa junção, mas estão todos envolvidos no mesmo projeto. E aí o conselheiro Fernando, que coordena isso, se quiser dar uma palavra, Fernando, sobre isso era importante. Eu só queria saber se de fato em virtude, a parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, só isso, e também se é seguro. Sim. Isso aí que é parceria, e com certeza toda a segurança. Conselheiro Fernando, por favor. Senhor presidente, na verdade, esse é o fruto exatamente do primeiro contato que foi feito com o Sergipe, acrescentado depois a contratação de empresas especializadas, e depois, inclusive, ampliado essa ação para a atividade de meio e para o Diário Oficial, de forma que esse conjunto ele tem toda respondendo efetivamente à pergunta do conselheiro Anselmo,
é fruto, sim, do convênio com o Sergipe, ampliado para a atividade e-mail e o diário eletrônico, senhor presidente. Ok. Ok, excelência. Então, está respondido. É parcialmente o convênio do Estado de Sergipe com contratação de outras empresas. Foi isso bem que ficou claro. Ok, obrigado, senhor presidente. Nada. Bom, então, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Está relatado. Senhor presidente, senhores conselheiros, membros do Ministério Público que oficia nesta corte, eu tenho a relatar nessa data de hoje o processo TC de número 3117/2020. Trata de uma consulta, né? Trata o presente processo protocolado nesta Corte de Contas em data de 20 de abril de 2020, consulta formulada por Pauline de Fátima Pereira Albuquerque, chefe do Poder Executivo Municipal de Campo Alegre, endereçada ao presidente deste Tribunal de Contas, diante do novo cenário causado pela pandemia do coronavírus, indaga sobre a possibilidade de utilização dos recursos do Fundo Nacional de Educação Básica, o Fundeb, preservando um mínimo de 60% para pagamento dos professores, na aquisição de itens que compõem o rol das despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento de ensino, previsto no artigo 70 da Lei 9.394, de 96. Porém, para distribuição aos alunos matriculados e outras despesas correntes que tratam o impacto no combate ao Covid-19. Em caráter de excepcionalidade, os autos foram encaminhados diretamente ao Gabinete da Presidência para apreciação do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, em data de 22 de abril do corrente exercício. Menciona-se, para esta finalidade, o disposto no ato de número 36/2020, de 26 de março de 2020, exarado pela presidência desta Corte, publicado no Diário Oficial Eletrônico TCAL naquele mesmo dia. De início, destaco que, dentro do rol das funções atribuídas constitucional e infraconstitucionalmente aos tribunais de contas, está prevista a função consultiva, que se caracteriza sempre em tese de indagações realizadas pelos jurisdicionados, sendo que estas devem acontecer por intermédio de autoridades devidamente legítimas, além de tratar a respeito de dúvidas suscitadas no que concerne a aplicação e interpretação de dispositivos legais e regulamentares referente às matérias de sua competência, na forma estabelecida no regimento interno. No âmbito desta Corte, quanto da análise da admissibilidade, nos casos de consultas, deve atender estritamente aos requisitos no artigo, pelo inciso 19 da Lei 5.604, de 20 de janeiro de 94, combinado com o disposto no artigo 6º, inciso 10 e 186 do regimento interno deste TCE. A resposta à consulta formulada a esse Tribunal de Contas está condicionada a inafastáveis requisitos cumulativos, entre eles, se formulada por autoridade legítima, tratar-se de situação em tese. A matéria deve ter repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, e versa sobre matéria de competência do Tribunal de Contas. Quanto ao requisito de legitimidade para formular consulta junto a esta casa, conforme consta no artigo 6º, inciso 10 do regimento desta Corte, encontra-se nos dispostos que estão aqui abaixo aplicados. Vale salientar, por outro lado, que este tribunal responde a consultas elaboradas em tese sobre aplicação de dispositivos legais de matérias referentes às suas competências constitucional e legalmente estabelecidas. Assim, as indagações só podem ser feitas em situações hipotéticas, não podendo tratar de caso concreto e fato específico, uma vez que o pronunciamento deste tribunal tem caráter normativo. Conforme se depreende dos autos, a consulente é a própria chefe do executivo do município de Campo Alegre, e a matéria a ser submetida ao pleno desta casa trata de assunto em tese,
estando abrangidos, portanto, pelos normativos legais já mencionados. Provocado a se manifestar nos autos, por intermédio da já mencionado despacho do Gabinete da Presidência, o mencionado Parquet de Contas emitiu, em data de 21 de maio, próximo passado, o parecer de número 2205/2020, da lavra do procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, manifestando-se conforme ementa que se segue. Consulta Fundeb, aplicação dos recursos Covid-19, compra de materiais destinados aos alunos, parecer pela admissibilidade, no mérito pela impossibilidade. Aquele órgão ministerial, após apresentar os considerandos, que entendeu oportuno, manifestou-se pela admissibilidade, apresentando proposta de resposta à consulta formulada, conforme consta no processo. Após isto, os autos aportaram em meu gabinete para providências pertinentes. Esse é o relatório, senhor presidente e senhores conselheiros. Em discussão o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Para o Ministério Público se manifestar, presidente. Você, por favor, doutor Gustavo, ele não está aparecendo aqui. Doutor Gustavo, com a palavra. Agora. Senhor presidente, pedido venha para pular a admissibilidade, que no caso concreto é patente. A lei número 11.494 de 2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, indicando que sua composição abarca receitas provenientes de vários tributos. Aqui eu peço também para pular, que todos os senhores sabem. Bem como a complementação da União. Os recursos anuais provenientes do Fundeb são destinados ao pagamento de remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, em percentual mínimo de 60%, sendo os 40% remanescentes destinados ao custeio de despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, observadas as vedações contidas no artigo 23 da citada lei. Os parâmetros definidores de aplicação de recursos estão nos artigos 70 e 71 da LDB. Aí eu também peço vênia para não ler os artigos, porque o artigo 70 ele dispõe o que se considera como manutenção e desenvolvimento do ensino. E o 71, o que não se considera. Então, em contexto, que a aplicação vinculada dos recursos do Fundeb, e nesse sentido, em contexto que a aplicação é vinculada aos recursos do Fundeb, em contexto que a aplicação vinculada do recurso do Fundeb, nesse sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, ou seja, os recursos do Fundeb são vinculados à educação. E também não há dúvida. Feitas estas acerca do Fundeb, passamos à análise do quesito formulado pela municipalidade quanto à possibilidade de utilizar os recursos do Fundeb, preservando no mínimo de 60% para pagamentos profissionais, na aquisição de itens que compõem das despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, previsto no artigo 70 da LDB. Porém, para a distribuição aos alunos matriculados e também outras despesas correntes que trarão impacto positivo no combate à pandemia. Tudo foi os argumentos do município. Prossegue o município. A grande questão aqui é otimizar itens que não estão sendo utilizados na escola, como, por exemplo, o material de limpeza, em virtude da suspensão das aulas, e adquirir demais itens para apoiar ações diretas de combate ao coronavírus, uma vez que os recursos estão disponíveis e já se tem, mediante todas as razões aqui, mais que comprovada a calamidade pública instalada. Apesar do contexto atípico decorrente da pandemia, que demanda a união de esforços para que o poder público possa adequadamente
2019, entendemos que a utilização de recursos provenientes do Fundeb devem estar estritamente de forma direta, em consonância com o artigo 70 da LDB. Por exemplo, em atividades à distância, gravação de aulas em vídeo, aquisição de máscaras, itens de higiene pessoal destinados ao professor que irá gravar as aulas para educação à distância, bem como para o núcleo familiar do aluno efetivamente matriculado. Fornecimento de água mineral para famílias com alunos matriculados na rede pública de ensino que, porventura, não sejam atendidos pelo sistema regular de abastecimento, especialmente na zona rural, dentre outros. Entendemos que essas despesas são atividades meios essenciais para a manutenção do ensino, previstas no inciso 5 do artigo 70 da LDB. A decisão a ser tomada na alocação dos recursos deverá considerar a estratégia pedagógica adotada pela entidade para a continuidade das atividades à distância, envolvendo diretores de escola e corpo docente, por meio de tecnologia da informação, tendo em vista a impossibilidade atual de realização de reuniões presenciais, bem como a condição socioeconômica dos alunos. Caso o município não tenha definido uma sistemática para suprir as aulas, deverá fazê-lo imediatamente, analisando formas de educação à distância ou outras ações adotadas em conjunto com o corpo docente. Deve o ente público, caso inserido em seu plano de manutenção de ensino no período da pandemia, editar normas voltadas ao aproveitamento das atividades realizadas à distância para o cumprimento da carga horária mínima anual. O TCAL, ao estabelecer seu entendimento, a título de pré-julgamento da tese, deve ter em mente o desafio que a temática ora analisada não expõe a analisar. Trata-se de um direito fundamental dos estudantes, um serviço público essencial, as deficiências existentes na rede pública de ensino, tudo isso o tribunal deve considerar nessa decisão. O contexto da pandemia Covid-19 e também o contexto da pandemia Covid-19. Além do mais, a Corte de Contas não sabe, a priori, a realidade de cada escola e cada um dos 102 municípios alagoanos, muito menos tomando por base a sua localização, se na zona urbana ou zona rural, bem como a realidade de cada estudante, como, por exemplo, se possui acesso a computador e à internet. A despeito da consulta ser distanciada de um caso concreto, a realidade fática subjacente, relativa à educação em Alagoas, não pode ser desconsiderada. Por tais razões, cabe ao gestor público definir, com sensibilidade à situação local, quais medidas seriam mais eficientes para a manutenção do ensino em sua região, priorizando a definição de estratégias, planos de ação, para que a qualidade do ensino não seja comprometida e a educação tenha segmento de forma adaptada. A título de exemplos, o gestor público poderia utilizar os recursos do Fundeb para aquisição de instrumentos básicos de audiovisual, poderia firmar parceria com canais de TV da rede pública, como a TV Cidadã, aqui do nosso tribunal. Trata-se de posicionamento que está em conformidade com a nota técnica CTE-IRB número 01 de 2020, a qual estabelece sugestões e recomendações aos tribunais de contas brasileiros para mitigar os impactos negativos gerados pela pandemia da Covid-19 na educação. Além disso, entendemos ser excepcionalmente, senhores, possível a destinação de bens de consumo já adquirido pelas escolas às famílias dos estudantes. No entanto, o município que optar por essa medida deve fazer um cálculo e não deixe a escola desabastecida em caso de utilização dos espaços para a gravação de videoaulas e em caso de retorno das atividades, evitando, assim, a aquisição posterior de bens pela via emergencial. Por exemplo, caso o município tenha comprado itens de limpeza para todos os meses do ano letivo, deve fazer uso da estimativa mensal de consumo e, caso as aulas tenham ficado suspensas por um mês, o quantitativo de itens entregue às famílias dos estudantes deve ser restrito a esse período de suspensão dessas atividades, fazendo, portanto, entregas programadas, quinzenais, mensais, semanais. Ademais, o município deve estabelecer uma forma de entrega que não cause aglomerações,
tendo em vista que o isolamento social é a principal medida para o controle da curva epidemiológica. Para tanto, deve-se valer de instrumentos efetivos de comunicação e divulgação, tais como redes sociais e carros de som. Diferentemente, entendemos inadequada a utilização de recursos do Fundeb para custeio de despesas da saúde pública, uma vez que tais ações não estão contempladas na LDB, bem como devem ser custeadas com recursos provenientes de outras fontes de custeios, como, por exemplo, recursos provenientes da União, que repassará milhões de reais aqui aos municípios alagoanos e ao Estado. De toda sorte, as escolhas feitas pelos gestores neste momento de enfrentamento da pandemia devem ser devidamente justificadas, embasadas em situações concretas, eficazes e eficientes para a atual situação. A obrigação que resta evidenciada caso ocorra a aplicação de recursos do Fundeb em medidas voltadas à educação à distância, mas direcionadas aos estudantes matriculados e suas famílias, sendo toda a decisão administrativa documentada como de praxe. Ante o exposto, o Ministério Público opina pela admissibilidade e pela resposta no seguinte sentido, pelas respostas nos seguintes sentidos. Pela possibilidade de aquisição de itens que compõem o rol de despesas considerada como de manutenção e desenvolvimento de ensino, previstas no artigo 70 da LDB, para distribuição aos alunos matriculados, como, por exemplo, material que possibilite a educação remota. Pela impossibilidade da utilização do Fundeb, de receitas do Fundeb, para custeio de outras despesas correntes não relacionadas ao artigo 70 da LDB. E, por último, pela possibilidade excepcional, nos termos do item 17, da utilização de material de limpeza já adquirido pela Secretaria de Educação do município e não utilizados em virtude da suspensão das aulas. É este o parecer, senhores. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, então passo ao voto. De início, destaque-se que não se pode desconsiderar o cenário que se vive atualmente, tanto em nível mundial quanto nacional, decorrente da propagação astronômica do novo coronavírus. Esta inusitada situação levou aos administradores públicos, em todas as esferas de competências, quer seja federal, estadual ou municipal, a adoção de rápidas medidas preventivas e ações voltadas ao enfrentamento da Covid-19, refletindo de forma inconteste nas administrações públicas, e como não poderia deixar de ser, impactando no aspecto financeiro do respectivo ente público. Face ao surto da pandemia citada, foi editada em caráter de urgência, em data de 6 de fevereiro do corrente ano, a Lei Federal de número 13.979, dispondo, abre aspas, sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Tendo como foco principal ações públicas objetivando regulamentar determinadas medidas para enfrentamento dessa doença, que tanto tem impactado a população mundial, evitando-se o seu alastramento desenfreado. Outros dispositivos legais sucedâneos foram editados tratando da matéria. No entanto, a consulta como apresentada indaga sobre, abre aspas, a possibilidade de utilizar os recursos do Fundeb, preservando um mínimo de 60% para pagamento de professores, na aquisição de itens que compõem o rol das despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento de ensino, previstas no artigo 70 da Lei 9.394/96, ALDB. Porém, para a distribuição aos alunos matriculados e outras despesas correntes que trarão impacto positivo no combate à pandemia. Complementando a consulta, a grande questão aqui abre aspas, a grande questão aqui é otimizar os itens que não estão sendo utilizados nas escolas,
como, por exemplo, o material de limpeza, em virtude da suspensão das aulas e adquirir demais para apoiar ações diretas de combate ao coronavírus, uma vez que os recursos estão disponíveis e que já se tem mediante todos os considerandos aqui, mas que comprovar a calamidade pública instalada. Por ser o cerne da questão, no que se refere às ações admitidas como de manutenção e desenvolvimento de ensino, é oportuno transcrever o artigo 70 da Lei de Diretrizes da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 96, que nós já temos conhecimento. Portanto, por imperativo legal, que os recursos auferidos à conta do Fundeb, inclusive aqueles decorrentes dos precatórios do extinto Fundef, têm suas aplicações destinadas exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino básico. Por outro lado, os julgados e pronunciamentos desta Corte de Contas seguem o entendimento no sentido de manter a vinculação das verbas do Fundeb estritamente na educação, deixando de acatar despesas em finalidades diversas, seguindo o mesmo posicionamento adotado pelo Tribunal de Contas da União, bem como julgados nas esferas judiciais da nação. Importante destacar que não compete a esta Corte de Contas inovar sobre a matéria, uma vez que a distinção de tais recursos do Fundeb já se encontra amplamente abrangida pela legislação pertinente, cujo fundo foi instituído pela Emenda Constitucional de número 53, de 19 de dezembro de 2006, e regulamentada pela Medida Provisória de número 339, de 28 de dezembro do mesmo ano, convertida na Lei número 11.494, de 20 de julho de 2007, e pelos decretos de número 6.253 e 6.278, de 13 e 29 de novembro de 2007. E ainda o disposto na Lei de Base da Educação Nacional, a Lei 9.394/96, além de extensas orientações emanadas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação. Destarte em que pese a gravidade do momento que vive a nação nos tempos atuais, diante da situação pandêmica em discussão, que é público e notório, não se vislumbra, no entanto, a modificação de entendimento no que se refere à aplicação de recursos do Fundeb, a não ser aqueles já discutidos anteriormente, delimitados pelos normativos legais citados. Leve-se em consideração, no entanto, que o gestor público deve ficar atento aos comandos emanados dos órgãos competentes da nação sobre mudanças procedimentais quanto aos gastos de quaisquer recursos ante o enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19, a exemplo do que foi citado pelo próprio consulente, seu requerimento, no que se refere à permissão dada pelo Congresso Nacional para o governo federal contornar a regra de ouro, que impede o poder público de contrariar dívidas para pagar salários e custeios dos órgãos. Reportando-se agora sobre as informações constantes no mencionado parecer ministerial, de número 2205/2020, deve ser considerado o disposto item 12, que assim dispõe. Por exemplo, para a aquisição de materiais didáticos complementares para o uso de atividades à distância, as aulas não são restabelecidas, gravação de aulas em vídeo, aquisição de máscaras e pessoal destinados ao professor que vai dar as aulas para a educação à distância, bem como para o núcleo familiar do aluno efetivamente matriculado, fornecimento de água mineral para famílias, como alunos matriculados na rede. Aluno efetivamente matriculado, fornecimento de água mineral para famílias, como alunos matriculados na rede pública, que, porventura, não sejam atendidas pelo sistema regular de abastecimento, especialmente na zona rural, dentre outros usos.
Entendemos que as despesas são atividades meio essenciais para a manutenção do ensino previsto no artigo 5º do artigo 70 da LDB. Considera-se ainda a excepcionalidade trazida no item 17 do parte C, com as ressalvas ali apresentadas, no tocante a ser possível no tocante a ser, abre aspas, possível a destinação de bens de consumo já adquiridos pelas escolas às famílias dos estudantes. Então, diante do exposto, senhores conselheiros, eu disse que, diante do exposto, voto no sentido de responder à presente consulta nos seguintes termos. Primeiro, preliminarmente, pela admissibilidade e submissão ao pleno da presente consulta, em atendimento ao dispositivo regimental. Segundo, no mérito, responder aos questionamentos. A, pela possibilidade de aquisição de itens que compõem o rol das despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento de ensino, previsto no artigo 70 da Lei de número 9.394, de 96, da LDB, para distribuição aos alunos matriculados, como, por exemplo, material que possibilite a educação remota. B, pela impossibilidade de utilização dos recursos do Fundeb para custeios de outras despesas correntes não relacionadas ao artigo 70 da mesma lei, da Lei 9.394, 96, a LDB. C, pela excepcional possibilidade na destinação de bens de consumo já adquiridos pelas escolas às famílias dos estudantes, a exemplo de material de limpeza, que não estejam sendo utilizados em virtude da suspensão das aulas, com as condicionantes contidas no item 17 do citado parecer ministerial. D, destaco ainda, objetivando a segurança jurídica do gestor, a possibilidade de ser consultado outros órgãos de controle, tendo em vista a competência concorrente da matéria. Terceiro, junte a essa decisão a cópia do parecer 2205/2020, exarado pelo Ministério Público que oficia junto a este Tribunal de Contas. E 4, de ciência às partes interessadas, publique-se, registre-se para que produza efeitos legais e arquivar os presentes autos após os trâmites regimentais. É assim como voto, senhores conselheiros, senhor presidente. O meu entendimento é também seguir o entendimento do parecer do Ministério. Assim como voto. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Senhor presidente. Conselheira Cel. Senhora relatora, esse processo é de 2020, eu queria saber da senhora se ele entrou no tribunal pela ouvidoria ou foi pelo protocolo. A senhora poderia me informar? Eu não consegui entender. Você desligou, Cleide, agora. Ele foi, conselheiro, direto à presidência, da presidência foi ao Ministério Público, mas não, como foi acho que o momento que a gente está vivenciando, ele foi direto para a agilidade, não chegou a ver ao meu gabinete, foi direto à presidência. E de lá encaminhado ao Ministério Público. Não é isso? Excelência, eu não sei se a senhora falou antes, porque congelou, era só saber a entrada do processo no tribunal. Me perdoe se eu estou sendo insistente, talvez eu não tenha ouvido. Se entrou normalmente pelo protocolo ou entrou pela ouvidoria? Está desligado, Cleide. Está desligado. Conselheiro, foi pelo protocolo. O protocolo foi à presidência, da presidência MP e após via meu gabinete. Ok, excelência. Obrigado. Nada. Continua a discussão e votação. Conselheiro Anselmo. Excelência, parece-me que esse processo tem duas situações. Primeiro, o que foi aí falado, eu não sei se a conselheira tocou nesse assunto, porque algumas partes o som estava cortando, estava congelando. Parece-me que
foi trazido como um caso concreto. Eu acho que não seria prudente. Eu estaria tentado aqui a votar contra o conhecimento da consulta, porque por se referir a um caso concreto, a não ser que eu tenha escutado de forma equivocada as narrativas. Mas a rigor, eu votaria no sentido de ser um caso concreto, não teria por que o tribunal se manifestar a respeito, então eu votaria, evidentemente, pelo não conhecimento da consulta, senhor presidente. Se foi isso que eu entendi. Conselheiro Fernando. Ele não trata de caso concreto, não. Acho que a excelência dele entendido mal. Não se trata de caso concreto, como já foi colocado aqui por mim e pelo Ministério Público também. Não trata de caso concreto. Parece-me de eu ter ouvido que tratava patentemente de um caso concreto. Parece que foi isso que eu ouvi e que me chamou a atenção. Mas se não for isso, eu estiver enganado. Deixa eu me tirar. Ô, doutor Gustavo, você pode me ajudar aqui? Eu acompanhei justamente essa discussão com o Ministério Público. 2 minutinhos, conselheiro. Conselheiro, doutor Gustavo. O Ministério Público entendeu que a pergunta ela é abstrata. Ela não se refere a caso concreto, ela é feita de maneira abstrata. Tive a curiosidade de abrir aqui o processo digitalizado. Ele fala sobre a possibilidade de remanejamento dos recursos Fundeb para apoiar as ações diretas do combate à pandemia Covid nos municípios alagoanos, né? Porque a prefeita Pauline, ela, além de ser prefeita de Campo Alegre, ela também é presidente da AMA, né? E já que a consulta tem caráter normativo, ela o fez de forma genérica. Então, ela, no nosso entendimento, o que coincide com a da conselheira Felipe, não houve caso concreto aqui, houve uma pergunta abstrata. Agora, ela queria, assim... Conselheiro Anselmo, só a título de mais tirar a sua dúvida. É tanto que no pedido, no assunto, ela colocou possibilidade de remanejamento. Então, não é uma situação concreta. É um fato que onde ela suscita justamente essa possibilidade. Então, nós entendemos como um caso abstrato, como também colocou o Ministério Público. Excelência, a consulta foi feita pela AMA ou pela prefeita? Pela prefeita do município de Campo Alegre, não foi pela AMA. Foi pela prefeita mesmo. Excelência, porque quando a pergunta era se poderíamos utilizar recursos da educação no combate à questão de saúde. Na minha mente veio que era tirar dinheiro da educação e aplicar na questão de saúde. Parece que o Ministério Público deu uma outra interpretação que até pode ser feito, não tirar dinheiro da educação para a saúde, mas atendendo tudo aquilo que já está capitulado ali dentro do que são gastos com a educação. Foi nesse sentido que eu entendi o parecer do Ministério Público. Embora a pergunta, para mim, tenha sido dessa forma, se poderia tirar recurso da educação para poder migrar para o combate à questão de saúde, que, evidentemente, no meu sentir, não teria como ser feito isso devido à normatização ampla a respeito. Excelência, tendo em vista, então, que os esclarecimentos estão informando que não se trata de uma questão concreta, então, nesse caso, eu avanço também para acompanhar Vossa Excelência naquilo que eu pude entender que possa se aplicar, mas desde que estejam estritamente vinculados aos gastos próprios à área de educação, não podendo simplesmente migrar de educação para a saúde. É esse o meu voto, senhor presidente. Agradeço. Vai antecipando, inclusive. Desculpe-me. Não está na votação. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Conselheiro Rodrigo.
Presidente, queria só fazer o registro de que a Lei 9.394, ela é de 96, e que na época era impossível o legislador prever essa situação que a gente está vivendo na atualidade, né? E essa situação excepcional que nós estamos vivendo na atualidade. Nós temos uma legislação que trata de forma bem clara o que pode ser gasto com os recursos do Fundeb, relacionados principalmente ao desenvolvimento da educação básica no Brasil. E a situação de excepcionalidade que nós estamos vivendo atualmente, no meu entendimento, não justificaria ainda, né, a relativização daquelas regras que nós tanto conhecemos, previstas no artigo 70 e 71 da Lei 9.394/96. De modo que eu estou acompanhando integralmente o voto da relatora, né, e o parecer do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, só abrindo aqui um parentezinho, como eu deixei muito claro na minha decisão, que é muito taxativa já a nossa legislação, onde diz onde não deve ser utilizado esses recursos. Então, eu segui à risca justamente isso. Agora, nós vamos nos deparar hoje com várias situações com esses questionamentos. Daqui para frente, vocês não tenham dúvida, caros colegas, que assim, vão ser situações que a gente vai se deparar bastante. Então, esse acho que é um dos primeiros de muitos que virão fazendo essas consultas para o nosso tribunal. Então, vão ser várias discussões. Mas, neste momento, nós seguimos à risca justamente o que diz a legislação. Obrigada, presidente. Conselheiro Alberto. Acompanho a relatora, senhor presidente. Aprovado, conselheiro. A senhora continua com a palavra. Senhor presidente, para hoje eu tenho esse processo, não tenho mais pauta para hoje. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, sem pauta para o dia de hoje. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, tenho para relatar o processo de número 579 de 2018. Trata-se de uma consulta formulada pela senhora Fabiana Toledo Vanderlei de Azevedo, diretora-presidente do Instituto de Previdência de Maceió, IPREV, cuja consulta formulada pela diretora do IPREV para que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas se manifeste sobre os fluxos a serem adotados para a promoção da revisão dos benefícios previdenciários concedidos e encaminhados à Corte de Contas para fim de registro, nos termos infra. Item A. Ato inicial de concessão de aposentadoria ou pensão por morte, publicada pelo Instituto de Previdência, mas ainda não encaminhada ao Tribunal de Contas de Alagoas. Item B. Ato inicial de concessão de aposentadoria ou pensão por morte, publicado pelo Instituto de Previdência e encaminhado ao Tribunal de Contas de Alagoas para fim de registro, porém não registrado ainda. Item C. Ato inicial de concessão de aposentadorias ou pensão por morte, publicado pelo Instituto de Previdência e encaminhado ao Tribunal de Contas para fins de registros, porém não registrado ainda e com pedido de diligência pelo Tribunal de Contas. E item D, ato inicial de concessão de aposentadorias ou pensão por morte, publicado pelo Instituto de Previdência e encaminhado ao Tribunal de Contas para fins de registros, depois de devidamente registrado, dentro do prazo prescricional para a revisão. Continua a consulente para solicitar esclarecimento para as seguintes possibilidades. Item 1. Revisão
pela municipalidade dos atos viciados com aplicação imediata de seus efeitos, enquanto o ato concessório de aposentadoria ou pensão por morte estiver pendente de registro pelo Tribunal de Contas. E o item 2, criação de fluxo especial de aprovação pelo Tribunal dos pedidos de revisão referentes aos atos de concessão de aposentadoria ou pensão por morte já registrado pelo Tribunal ou em análise pela Corte, de maneira a dar celeridade à produção de efeitos, mitigando-se os prejuízos às partes, ou erário, e aqui está escrito por erário público, respeitadas as disposições do enunciado da súmula número 6 do STF. Recepcionado, esses são os questionamentos, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Recepcionados os autos ao Tribunal para cumprir os ditames de instruções contidas no nosso regimento, o processo foi encaminhado ao gabinete do conselheiro substituto, na ocasião ainda parecerista, que foi o querido e nobre hoje companheiro de bancada, conselheiro substituto, doutor Roberto Pires, para emissão de parecer. Lá, no gabinete, o conselheiro do gabinete foi exarado o parecer de número 058 de 2018, emendado nos termos infra. Abro aspas, consulta, revisão de ato de aposentadoria ou pensão, ato complexo, possibilidade de rever ato maculado de vícios antes da confirmação da validade pela Corte de Contas, registro do ato, marco inicial da decadência e pelo conhecimento. Após a emissão do parecer supracitado, os atos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para análise. No setor, o procurador de contas, doutor Enio Pimenta, exarou o parecer de número 24/2019, emendado nos termos infra, consulta, procedimento, abro aspas, né? Consulta, procedimento de revisão de atos concessórios de benefícios previdenciários, ato complexo, exercício da autotutela da administração, antes do registro pelo Tribunal de Contas, e possibilidade de modificação após aplicação da legalidade pelo Tribunal de Contas, segundo o artigo 71, inciso 3º da Constituição Federal, e da súmula número 6 do Supremo Tribunal Federal. O IPREV adotou o pedido contido na consulta. Assim, o processo foi encaminhado, ou melhor, corrijo, o IPREV aditou o pedido contido na consulta. Assim, o processo foi encaminhado ao Ministério Público para nova análise. No Ministério Público, o procurador de contas, doutor Gustavo Santos, que é o nosso procurador-geral, proferiu o despacho número 3 de 2020, reiterando os termos do parecer outrora exarado, informando que o teor do aditamento versa sobre caso concreto. Em apertada síntese, senhor presidente, é o relatório. Doutor Gustavo, por favor. Senhor presidente, em relação ao processo inicial, eu reitero o parecer proferido e para que o tribunal responda nos seguintes termos. A pergunta A foi: o ato inicial de concessão de aposentadoria ou pensão por morte publicado pelo IPREV, mas ainda não encaminhado ao Tribunal de Contas de Alagoas. É possível? Aí a resposta: é possível a modificação no exercício do poder de autotutela da administração, devemos ser encaminhado novo ato ao TCE para apreciação da sua legalidade e registro. Ato inicial de concessão de aposentadoria ou pensão por morte publicado pelo Instituto e encaminhado ao Tribunal de Contas para fim de registro, porém não registrado ainda. Resposta: é possível a modificação do ato, entretanto, torna-se imprescindível o seu envio à Corte de Contas para fim de anexação ao processo referente ao ato originário para apreciação e registro do ato corrigido. Nesse ponto, convém ressaltar que, em atenção aos princípios da eficiência e economia processual e em conformidade com o entendimento do exposto no parecer 058 de 2018, não há óbice alteração do ato encaminhado ao TCE, desde que ainda não tenha sido julgado pela Corte. Letra C.
Ato inicial de concessão de aposentadoria ou pensão por morte, publicado pelo Instituto de Previdência e encaminhado ao Tribunal de Contas para fim de registro, porém não registrado ainda e com pedido de diligência pelo TCE. Deve-se cumprir a diligência no prazo estabelecido pelo tribunal e, imediatamente, devolver o ato para apreciação do registro. Ato inicial de concessão à aposentadoria ou pensão por morte, publicado pelo Instituto e encaminhado ao tribunal para fim de registro, depois de devidamente registrado, dentro do prazo prescricional para revisão. Na verdade, esse prazo surgiu agora com uma recente decisão do Supremo, né? Mas na época não existia esse precedente. Nesse caso, o ato deve ser novamente remetido para fim de registro, uma vez que é vedada a modificação do ato registrado, excepcionando-se, contudo, aquela situação acima explanada em que a manifestação do Tribunal de Contas, diferentemente da concessão inicial, é necessária para que o ato produza efeitos. Isso foi a sugestão de resposta do MPC em relação ao processo inicial. Agora eu vou me pronunciar sobre o aditamento. Trata-se de aditamento de consulta formulada pelo IPRECEO. O aditamento, no entanto, versa sobre caso concreto, ou seja, o consulante quer saber qual medida administrativa deve tomar entre as 3 elencadas no aditamento. Aí eu continuo asseverando que o sistema normativo que trata do Tribunal de Contas veda a consulta com efeito concreto, razão pela qual cabe apenas ao poder público exercer a escolha entre as opções válidas. Dessa forma, reiteramos o parecer anteriormente ofertado, especialmente na parte que versa sobre a súmula 6 do Supremo, que assim dispõe, verbis. A revogação ou anulação pelo Poder Executivo da apostadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário. Todavia, para resguardar os interesses dos servidores que estão a depender da solução desse processo, bem como garantir princípios constitucionais fundantes, como a publicidade e a duração razoável do processo, entendemos que os atos de revisão de apostadoria e pensão já registrados pelo Tribunal de Contas devem ser publicados com a ressalva de só produzir efeito após o novo registro pelo Tribunal. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores membros do Ministério Público, peço venha ressaltar a competência do tribunal para responder, neste caso, essa consulta, e também a qualificação que a consulente preenche os requisitos para que a consulta seja tramite no Tribunal de Contas. De forma que, passando efetivamente ao voto, fazendo antes as considerações que o chefe do Poder Executivo edita o ato de aposentadoria e pensão e remete os autos ao Tribunal de Contas para que o mesmo se debruce sobre a legalidade do ato para fim de registro. Faço a consideração porque a consulta tem como objetivo principal a definição de marcos temporais para a ratificação dos atos iniciais de aposentadorias e pensões à luz da súmula do STF. E aqui eu trago a súmula número 6 do STF, ela relaciona que a revogação ou anulação pelo Poder Executivo de aposentadoria ou qualquer ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes da aprovação por aquele tribunal, ressalvado a competência revisora do Judiciário. E trago também a súmula número 473 do Supremo Tribunal Federal, que leciona que a administração pode anular os próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados, em todos os casos, a apreciação judicial. As súmulas persuasivas citadas acima trazem a autotutela da administração pública, ou seja, o poder de resolver os atos eivados de vícios insanáveis que os tornem
ilegais. Os verbetes citados acima devem ser lidos em consonância com o artigo 71 da Constituição Federal, porquanto a legalidade do ato de aposentadoria é apreciado no seio dos tribunais de contas. É disso que o ato de aposentadoria ou pensão se torna definitivo com o registro efetivo dos tribunais de contas. Nesta toada, cito a definição jurídica do ato administrativo de concessão de aposentadoria, considerado complexos. E aqui eu trago um lecionamento do professor Rafael Carvalho Rezende, que diz: são elaborados pela manifestação autônoma dos órgãos diversos. Neste caso, os órgãos concorrem para a formação de um único ato, que seria a aposentadoria do servidor público, que depende da manifestação da entidade administrativa do respectivo Tribunal de Contas. Neste particular, e antes a fixação a fixar os entendimentos sobre o momento e a possibilidade de ratificação dos atos de aposentadoria e pensão, cito entendimento acumulado pelo TCU, na sua súmula 199. Salvo por sua determinação, não podem ser cancelados pela autoridade administrativa concedente os atos originários ou de alteração relativos a aposentadorias, reformas e pensões já registrados pelos tribunais de contas ao apreciar a legalidade no uso de sua competência constitucional. Em suma, a autotutela da administração pública para a ratificação de atos de aposentadoria e pensão pode ocorrer até a manifestação definitiva dos tribunais de contas. No que diz respeito ao aditamento proposto, deixe de manifestar, porquanto se trata de análise de caso concreto. Por último, solicita na consulta para o TCE, na própria consulta, crie um fluxo especial para aprovação dos pedidos de revisão referentes aos atos de concessão de aposentadoria ou pensão, por morte já registrado no TCE, ou em análise pela Corte. Esse pedido, toda vez a Vossas Excelências e ao consulente, não pode ser atendido mediante consulta, consoante entendimento extraído pelo próprio conselheiro substituto, doutor Alberto Pires, pois se trata de situação interna da administração do tribunal, motivo pelo qual não me manifestarei sobre o mesmo. Por último, também não menos importante, trata o pedido de criação de fluxo solicitado pelo IPRES Maceió, como sugestão à Corte de Contas, que poderá extrair a rateio do pedido e deliberar em momento oportuno sobre o assunto. E aqui, nesse momento, eu gostaria até de agradecer a sugestão da consulente, mas é um assunto que nós poderemos efetivamente, em outro momento, nos debater, e não pode fazer parte da consulta. Diante do exposto, com base no princípio da autotutela da administração, aliado ao significado do ato administrativo complexo, voto para responder à consulta nos termos infra. No primeiro item, sobre a possibilidade e o momento de ratificação, modificação, do ato de aposentadoria e pensão, quando depende de aprovação do TCE, no caso, do nosso TCE Alagoas. Primeira pergunta. Ato inicial de concessão de aposentadoria ou pensão por morte, publicado pelo Instituto de Previdência, mas ainda não encaminhado ao Tribunal de Contas de Alagoas. A resposta. A teor da súmula 199 do TCU, é possível a modificação no exercício do dever-poder de autotutela da administração, devendo ser encaminhado um novo ato ao Tribunal de Contas para apreciação de sua legalidade e registro. Item B. Ato inicial de concessão de aposentadoria ou pensão por morte, publicado pelo Instituto de Previdência e encaminhado ao Tribunal de Contas para fim de registro, porém, não registrado ainda. Resposta. A teor da súmula 199 do TCU, é possível a modificação do ato. Contudo,
torna-se indispensável o seu envio ao Tribunal de Contas, para fim de anexação ao processo originário para apreciação e registro do ato a ser retificado. Item C. Ato inicial de concessão de aposentadoria ou pensão por morte, publicado pelo Instituto de Previdência e encaminhado ao Tribunal de Contas para fim de registro, porém, não registrado ainda e com pedido de diligência pelo Tribunal. A resposta. A teor da súmula 199 do Tribunal, é possível a modificação no exercício do poder de autotutela da administração. Contudo, necessário cumprir a diligência no prazo estabelecido pelo Tribunal e imediatamente devolver o ato para apreciação e registro. Item D. Ato inicial de concessão de aposentadoria ou pensão por morte, publicado pelo Instituto de Previdência e encaminhado ao Tribunal de Contas de Alagoas para fim de registro, depois de devidamente registrado, dentro do prazo prescricional para a revisão. Resposta. O ato deve ser novamente remetido para fim de registro, uma vez que é vedada a modificação do ato registrado, excepcionando-se, contudo, aquela situação citada e explanada em que a manifestação do Tribunal de Contas, diferentemente da concessão inicial, é necessária para o ato produzir seus efeitos. Com as considerações supra, entende-se o consulente do inteiro teor do voto ora proposto é como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Presidente. Presidente, conselheiro Fernando, só não ficou claro para mim a resposta ao último item das perguntas formuladas pela consulente. Seria pela impossibilidade... Está desligado, Fernando. Desculpa, presidente. O senhor se refere depois de devidamente registrado, dentro do prazo prescricional para a revisão? Isso. É isso, conselheiro? Isso, conselheiro. Bom, eu posso repetir a resposta para Vossa Excelência? O ato deve ser novamente remetido para fim de registro, uma vez que é vedada a modificação do ato registrado, excepcionando-se, contudo, aquela situação acima explanada em que a manifestação do Tribunal de Contas, diferentemente da concessão inicial, é necessária para que o ato produza seus efeitos. Ok. Continua a discussão. Presidente, eu apenas achei muito bom o voto do conselheiro Fernando. Só quanto ao último item, eu discordo um pouco. Eu acho que poderia ficar mais claro que ele pode fazer a revisão do ato administrativo no exercício do seu poder de autotutela, desde que isso seja exercido no prazo decadencial de 5 anos a partir do registro pelo Tribunal de Contas. Esse é o entendimento que eu tenho, né? Não sei se ficou o entendimento firmado pelo conselheiro Fernando, pelo que eu entendi, ficou um pouco divergente desse. Conselheiro, só para fazer, nós tratamos no nosso voto sobre o prazo decadencial. Naturalmente, nós não colocamos os 5 anos, pode ser uma avaliação de Vossa Excelência, e me parece que é até esclarecedor, que está sendo utilizado esse prazo. Eu posso, naturalmente, acrescentar, mas nós tratamos no corpo do voto a respeito dos prazos decadenciais. Presidente, só vou dar uma sugestão de redação, tá? A sugestão de redação para o voto quanto ao último item seria de que a administração pública ela tem um prazo de 5 anos, prazo decadencial de 5 anos para rever o ato
é contado a partir do registro pelo Tribunal de Contas, porém, essa revisão só passa a produzir efeitos após o novo registro pelo Tribunal de Contas. Seria essa a sugestão de redação que eu daria para o plenário. Eu acato, inclusive, a sugestão de Vossa Excelência, conselheiro. Okay. Excelência. Pois não, conselheiro. Mesmo esse ato, ele sendo prejudicial de revisão, tendo em vista que o Tribunal de Contas ele não vai se manifestar sobre todos os atos. Se não mudou o fundamento do ato concessório, não haveria necessidade do Tribunal de Contas se manifestar. Com relação, é porque está previsto expressamente isso na Constituição Federal, né? Não havendo fundamentação, não houve mudança de fundamentação, uma retificação por erro material, não precisa passar novamente pelo registro do tribunal. Desculpe, eu fiz a pergunta equivocada, foi um lápis. Mesmo que esse ato ele seja favorável ao beneficiário, desculpe, não prejudicial, ficaria assustado até que o tribunal avaliasse, ou ele teria efeito imediato, avaliando-se a legalidade a partir da homologação, por assim dizer, do tribunal? Conselheiro Fernando, eu não fiz essa avaliação completa, como Vossa Excelência está fazendo agora, né? Mas a doutrina e a jurisprudência que eu pesquisei, elas falam que o novo ato da administração, ele só passa a produzir efeitos a partir do novo registro pelo Tribunal de Contas. A gente pode fazer essa reflexão, né? Pode fazer essa reflexão. Se Vossa Excelência trouxer outros subsídios para que a gente possa refletir, a gente pode fazer, do ponto de vista jurídico, essa reflexão. Conselheiro, eu gostaria apenas de fazer o esclarecimento que essa dúvida foi suscitada pelo conselheiro Anselmo, não por mim nesse momento. A Vossa Excelência tem apenas a informação do direcionamento. Mas eu estou de acordo com a modificação de Vossa Excelência e eu sinceramente, eu não verifiquei essa dúvida do conselheiro Anselmo com relação a quando a concessão de aposentadoria ela é beneficiária ao concedente, é isso? Excelência, não sendo modificação do fundamento, a administração pública dentro do prazo decadencial, por assim dizer, e a depender até da forma que, se for contrária à Constituição, nem se aplicaria essa questão do prazo decadencial. Mas vamos avançar. Sendo uma revisão que não alterou o fundamento de concessão favorável ao beneficiário, acredito que a produção dos efeitos é imediata, tendo em vista, vamos falar aqui só da questão até mais forte, da possibilidade de modificação por conta própria, claro, aí eu estou falando implicitamente do princípio da autotutela, havendo a possibilidade do tribunal, na análise de legalidade, fazer essa verificação. Seria nesse sentido. Mas aí é óbvio, porque não houve mudança de fundamento, né, conselheiro Fernando? Está previsto expressamente lá no artigo 71, acho que inciso 3º da Constituição Federal. Não houve modificação de fundamento. Não entender, isso não está claro. Nós estamos simplesmente proibindo. Não. Aqui a gente pode tornar mais claro, sim. A gente pode tornar mais claro, porque a dúvida formulada, a pergunta formulada pela administração, ela, no meu ponto de vista, se insere naquela zona cinzenta, né? Quando não há modificação de fundamento, obviamente ele não precisa encaminhar para o Tribunal de Contas, porque está expresso isso na Constituição Federal, né? Eu acho que a dúvida da gestora ela está naquela zona cinzenta, né? Em havendo a modificação de fundamento. Mas aí também eu deixo a critério de Vossa Excelência fazer as sugestões. Excelência, eu discordo um pouco, porque se a dúvida fosse essa, traria lá na consulta expressamente a dúvida. Eu acho que nós, justamente por ter a dúvida, nós temos que aclarar.
no entender, parece que só é possível o efeito, a eficácia do ato, depois que houver o juízo de legalidade do tribunal. Por isso que eu falo que nós proibimos se essa alteração ela for favorável ao beneficiário. Do jeito que está escrito, concordo com Vossa Excelência, pode ser mais claro, mas do jeito que está escrito e que vai ser normatizado, há uma proibição geral. Conselheiro Fernando. Eu não vejo, senhor presidente, dessa forma. Bom, eu mantenho o nosso entendimento com relação à consulta formulada, acrescentando naturalmente essa situação do prazo prescricional, deixando claro essa sugestão trazida pelo conselheiro Rodrigo, mas nos demais eu acho que está de bom tamanho a resposta que nós estamos formulando à consulente, senhor presidente. Pronto. Terminada a discussão e votação. Conselheiro Rodrigo. Presidente, estou acompanhando o relator, só fazendo aquela sugestão de redação, não é? E acatada a modificação, senhor conselheiro, para deixar claro para todos os demais. É como eu estou votando, senhor presidente. Ok. Conselheiro Anselmo. Excelência, tendo em vista que o ato pode ser modificado tanto antes quanto depois da homologação do tribunal, quanto ao entender, quanto aos demais, acompanho o relator, quanto ao entender que ficasse um texto mais claro no sentido de que também a eventual modificação, obedecendo os parâmetros constitucionais, tenham eficácia imediata quando favoráveis ao beneficiário, independente dessa análise de legalidade do Tribunal de Contas. Obrigado, senhor presidente. Presidente, peço perdão mas o entendimento do conselheiro Anselmo, se eu conseguir entender, é que, havendo modificação de fundamentação ou não, ele passa a produzir efeitos imediatos, é isso? Excelência, sim, porque o Tribunal de Contas ele vai fazer, se não houver modificação de fundamentação, o Tribunal de Contas não seria chamado a novamente se manifestar. Havendo a fundamentação, sim. É isso que eu estou falando. Ok, conselheiro Alberto. Está desligado. Está desligado o microfone. Senhor presidente, eu estou impedido porque eu atuei na instrução processual com o parecer. Ok. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Ok, então aprovado com a solicitação feita pelo conselheiro Rodrigo e aceita pelo conselheiro relator. Continua a palavra o conselheiro Fernando. Senhor presidente, para essa sessão, eu só tenho essa consulta mesmo, relator, senhor presidente. O conselheiro Alberto. Sem pauta para hoje, senhor presidente. Conselheira Raquel, tem alguma pauta? Presidente. Também não tenho pauta para a sessão de hoje, presidente. Foi não, Rodrigo. Vossa Excelência me pulou aí, mas eu também não tenho pauta não para o dia de hoje. Desculpa, Rodrigo. Desculpa aí. Fica esse negócio novo, aí muda. Muda a posição dos conselheiros, eu fico aqui doido. Desculpa aí mais uma vez, tá? Então, não tendo mais pauta, conselheiro Fernando, vamos voltar àquela fase anterior com relação à proposta de resolução. Conselheiro, veja bem, eu tive uma certa dificuldade aqui de contactar aqui com a assessoria, qual foi o caminho que foi encaminhado. Eu, sinceramente, não estou... Mas o que eu fiquei aqui refletindo é o seguinte, a discussão foi feita de forma muito clara na sessão próxima passada, e uma nova redação, a sugestão de redação, foi aqui aceita por mim, a modificação formulada pelo conselheiro Rodrigo. De forma que a publicação, como se preocupa de forma muito, muito contundente o conselheiro Anselmo,
com relação à modificação, na publicação do texto daquilo que for aprovado, isso seria, senhor presidente, seria até um crime, né? Até um crime, até mesmo porque tanto o conselheiro Rodrigo sabe a solicitação de modificação que fez, como também o conselheiro Alberto, que acaba de confirmar que recebeu, e a conselheira Maria Cleide, de forma que eu não vejo absolutamente nenhuma possibilidade de nós modificarmos o texto, senhor presidente, com essas considerações que faço. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Primeira coisa, deixar bem claro, se ocorreu um crime, não foi este conselheiro que cometeu. E a segunda coisa é, simplesmente, excelência, como é que eu vou votar se eu não sei o que eu estou votando? Cadê o texto? Cadê o envio para os conselheiros? Ou, como só eu estou a reclamar, para o conselheiro Anselmo? Eu tenho o original. Cadê as alterações? Cadê o texto pronto? Vamos votar sem saber o que estamos votando? Excelente. Realmente, o tribunal ele vai dar um pulo em algum lugar. Realmente vai, mas isso para mim é um absurdo incomensurável. E chama mais atenção é que se só o conselheiro Fernando, o conselheiro Alberto e o conselheiro Rodrigo e a conselheira Cleide sabem do texto, por que o conselheiro Anselmo ficou de fora? Acredito que seja conselheiro igual aos demais. Se isso é uma questão criminal ou não, não sei. Seria bom, então, que o Ministério Público Estadual apurasse. Agora, o que eu entendo é que eu não posso ser ceado no meu direito de saber o que eu estou a votar. Obrigado, senhor presidente. Tá. Ficará... Eu gostaria de registrar, senhor presidente, também, que depois de todas as discussões e do entendimento que ficou muito claro para o conselheiro Anselmo, ele continuou votando contra. Ele registrou que estaria votando contra, senhor presidente. Excelência, novamente, sem um texto nas mãos, eu apenas me antecipei o meu voto e fui claro no voto, a não ser que eu tenha o texto na mão para que possa, inclusive, mudar o meu juízo de valor. Todos sabem que até o fechamento, até a proclamação da decisão, podem ser mudados os votos, excelência. Agora é um absurdo o tribunal, pelo menos o conselheiro Anselmo aqui reclamando, que ele não tem um texto, ele não sabe o que está votando, sabe o original, mas não sabe as modificações. Cadê o texto escrito para que eu possa verificar, para que eu possa formar meu juízo de valor, mantendo ou modificando o voto? Veja que absurdo, senhor presidente. Na atual quadra das coisas, da acessibilidade, da transparência, o tribunal vai cometer um desatino desse? Obrigado, excelência. Conselheira Anselmo, não vamos... a gente está vindo numa situação completamente atípica da normalidade e não vamos criar disso uma polêmica. Ficará, mais uma vez, transferida para a próxima terça-feira. Conselheiro Fernando, por gentileza, encaminhe esse texto à presidência, que eu vou ter o cuidado. Sua Excelência pode até fazer também. Protocolar e mandar isso para todos os conselheiros, para que eles possam receber isso agora na terça-feira, na quarta-feira, e a gente, na terça-feira que vem, a gente finaliza essa votação, para não criar essa polêmica, e a gente retorna a esse caso na primeira hora de terça-feira, para que a gente não tenha, na verdade, possibilidade de algum tipo de entendimento errado. Tá? Senhor presidente, farei isso imediatamente. Tá ok? Se precisar da presidência, a gente distribui, não tem problema nenhum. Então, fica facultada a palavra às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros e o nosso representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, eu agradeço a compreensão de todos, a ajuda que tem sido dada por todos com relação a esse momento de modificações que nós estamos vivendo. Queria que todos, que se houver algum problema, tanto nas assessorias, nas diretorias, nos conselheiros, com relação a essa nova adaptação, que é o sistema novo está sendo implantado, a gente sabe que pode haver, deverá haver algum tipo de retificar alguma coisa, consertada ali. Eu quero que haja esse entendimento como uma proposta de
e alertarmos, e colocar as ideias, onde é que a gente pode melhorar, e que a gente possa, efetivamente, com essa pandemia, pelo menos a gente ter o ganho de ter avançado na eliminação de papel dentro do tribunal, e que a gente possa estar atingindo na amplitude os setores do departamento. Pedimos a compreensão, porque, como todo mundo sabe, a gente não tem a quantidade necessária nos setores de pessoas qualificadas e pessoas que efetivamente possam colaborar com mais eficácia, mas precisamos de vocês, sim. Cada cabeça pensante é importante. Por favor, vão fazendo as sugestões, nós vamos, com certeza, ajustando esse sistema e logo, logo, a gente vai estar com ele afinado e, quem sabe, daqui para o ano que vem, a gente está na amplitude daquilo que a gente tanto espera. Eu queria pedir isso a você encarecidamente a vocês e desejar a vocês aí uma semana ainda de trabalho com muita ênfase e saúde, que isso é o mais importante para todos, para toda a família. Tá? Muito obrigado. Para terça-feira, no horário regimental, a nossa nova sessão. Até logo. Tchau, tchau.